Olá, meu nome é Bruno e eu acabei de terminar o meu primeiro rascunho do meu livro. E eu queria falar um pouquinho sobre ele, sobre como que foi escrever o primeiro rascunho, como que eu cheguei aqui e o que eu vou fazer agora que eu terminei. E eu anotei as coisas que eu vou falar. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi escrever ele manualmente no caderno. Escrevi ele nesse caderno aqui. Eu tive a ideia dele alguns meses atrás, a ideia do universo em si, etc. E aí eu peguei esse caderno e comecei a escrever meio que de fora para dentro, de onde é que o universo vinha até chegar num único personagem. Então, basicamente, eu tive a ideia do universo, daí eu falei em que mundo esse universo se passava, e aí eu coloquei qual que era o sistema mágico desse universo, e aí eu falei como é que funcionava os reinos desse universo, aí eu cheguei numa vila, aí eu cheguei no personagem. Então eu vim de cima para baixo. E daí eu escrevi a história inteira que eu queria no caderno, sem colocar nome em nada, sem colocar diálogo, eu só queria sair do começo, da ideia da história, até ela chegar ao caminho do final, só para eu ter um caminho para seguir depois. Então eu não coloquei nome nas cidades, eu não coloquei nome em personagens, eu não coloquei diálogo, eu coloquei o que que o personagem fez, como que ele se sentiu e etc. E como é que a história seguiu nos encontros com outros personagens, o que que eles falaram, qual que foi a conversa deles em geral, assim, e confrontos e etc. Até eu chegar no final do livro. Depois que eu acabei tudo isso, aí eu passei pro computador, passei pro Word. E quando eu passei pro Word, eu fiz esse arquivo Excel aqui, que foi todo dia que eu escrevia, eu anotava quantas palavras eu escrevi, quanto tempo eu escrevi e uma descriçãozinha, tipo, do que eu fiz naquele tempo ali. Então dá pra ver aqui, que eu vou deixar na tela, que eu levei mais ou menos um mês para escrever, pegar do meu caderno e colocar no Word, o que foi um pouco tempo até, porque eu só queria colocar ele no Word com os nomes, diálogos, etc. E aí nessa parte do Word eu fiz isso. Aí sim eu coloquei nome em tudo, coloquei todos os diálogos, coloquei nome em cidade, etc, etc. E isso me levou um mês. E a minha ideia era tentar colocar 1.500 palavras por escrita, por sessão de escrita, por dia, né? E eu peguei essa ideia de uma entrevista do Stephen King com o Martin, que o Martin pergunta como que ele escreve livros tão rápido. E ele fala que ele tenta escrever acho que é três páginas por dia. Mas ele fala que ele tenta escrever, tipo, 3 páginas prontas para impressão já, sabe? Pronta para ser lida. Então são páginas perfeitas. E eu não quis fazer isso. Eu quis colocar 1.500 palavras a 2.000 palavras, que é mais ou menos 3 páginas. Colocar no Word. É isso que eu queria fazer. E foi isso que eu fiz. Faltou mencionar uma coisa sobre essa entrevista do Stephen King, que é também que ele menciona que ele, antes dele começar a sessão de escrita dele, ele lê de novo as 2 últimas páginas que ele escreveu, meio que para introduzir e acostumar a cabeça dele a aquela ideia de novo, o que, que eles estão pensando, a introduzir ele na história. Eu vejo isso como, tipo, como se ele fosse se hipnotizar de novo para entrar com a cabeça vazia na história, sabe? Não pensar em outra coisa. E eu fiz isso também. Achei bem legal, na verdade. Porque às vezes eu ia começar a escrever, tava pensando em outra coisa, tendo outra ideia. E aí eu meio que voltava, lia 2, 3 páginas de novo e eu já tava acostumado a escrever de novo. A, tipo, me acostumado com aquela história de novo. É bem legal. Funcionou bastante. Pode voltar ao vídeo. E o que eu vou fazer agora que eu terminei isso? Bom, agora eu peguei essa parte do livro, eu imprimi ele, eu não diagramei, não preparei como é que eu vou fazer, tipo, a diagramação certa do livro, do tamanho certo. Eu peguei uma folha A4 e imprimi, só isso. Agora eu vou pegar a impressão, vou dar para alguém ler isso e editar para mim. Vai achar o que acha, se não entender alguma coisa, se achou que ficou ruim, se alguma coisa que não fez sentido, uma ligação que não tinha nem pé nem cabeça. Aí eu vou pegar isso, vou entender o que a pessoa não entendeu, o que ela achou bom, o que ela achou ruim, etc. E vou editar o meu livro. Lembrando que esse livro aqui eu vou colocar ele para concorrer no concurso de literatura da Amazon, que é agora final de agosto, ou seja, final do mês que vem. Então até mês que vem eu tenho que estar o livro mais ou menos pronto. Para poder mandar para o concurso para poder ver o que acontece, né? Então agora eu tô há 2 semanas, vou ficar 2 semanas agora que eu terminei. 2 semanas meio que parado, onde eu não vou encostar na história, vou deixar ela descansar. E daqui 2 semanas, quando eu receber de volta o meu feedback desse livro, aí eu vou começar a editar ele. E nesse meio tempo eu tô fazendo o quê? Eu tô escrevendo outra história. Eu tô escrevendo um conto que eu pensei nessa ideia e eu queria testar, que é no mesmo universo, e é um conto bem curtinho. Eu tô escrevendo ele aqui no papel de novo, eu vou fazer o mesmo processo basicamente, mas é só um conto curtinho. Outra coisa que eu estou fazendo é lendo livros deste autor aqui. Eu tô lendo Rough Gunner e outros livros do Leonel Caldela, que é um autor brasileiro que eu gosto bastante, autor de RPG.
porque eu quero chegar na minha edição com a ideia das coisas que eu entendi do livro dele, do método que ele usa para escrever, etc. Porque ele é um autor que eu gosto, ele faz livros que eu gosto e eu quero fazer um livro que eu gostaria de ler. Então eu pego autores que eu gosto de ler e eu peguei um brasileiro porque eu acho que não tem tradução e coisa assim e já tá no nosso vocabulário, etc. Eu consigo pegar melhor, né? Ainda mais que eu nunca fiz um livro na vida. Então eu tô lendo esse daqui, eu vou ler Rough Gunner, eu vou ler os outros. E eu vou ler Flecha de Fogo, principalmente, que é o meu favorito dele, é o Flecha de Fogo. E aí eu vou pegar essas ideias e vou tentar deixá-las na minha cabeça para eu poder passar para minha edição do meu livro. Então, agora nesse descanso eu tô continuando escrevendo, eu tô continuando lendo, mas outras coisas, né? Só para eu manter a minha cabeça ocupada e não ficar, tipo, de férias, sabe? Manter a minha cabeça escrevendo e pensando em ideia, etc. e mantendo lendo, porque são coisas que eu vou ter que fazer para sempre, basicamente. E para esse vídeo aqui é só isso. Eu queria dar um update, falar do qual o método que eu estou usando para escrever meu primeiro livro. É importante falar que eu não tive eu não tenho nenhuma pessoa escritora na minha família, algum escritor que eu conheça. Essas ideias que eu tô tirando de coisas que eu vejo, de coisas que eu aprendi. Então, se você escreve alguma coisa, ou se você achou minhas ideias ruins ou boas, comenta aí o que você acha, o método que você usou, se o meu método é ruim ou bom, pra gente ter uma conversa. E comentários no vídeo são muito importantes para o canal começar a girar, o YouTube entender que o canal existe e as pessoas assistem. Então, se você puder comentar alguma coisa, é muito importante. E por esse vídeo é só. Até a próxima.